Pai, Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia o Senhor nos está nos concedendo no dia de hoje. E nós só temos que agradecer a Ele por mais um dia, por mais um ar que Ele nos concede de respirar. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra hoje que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, e o versículo 2 e o 3. Eu vou estar lendo, aí os irmãos acompanhem, amém? Diz assim: Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Aqui, a palavra do Senhor fala daquilo que está em oculto, daquilo que o inimigo ele vem escondendo diante dos nossos olhos. Muitas das vezes a gente não vê, mas a gente sente que tem algo estranho acontecendo em nosso meio. Só que a gente não tem a visão espiritual, nós também não temos o discernimento de discernir o que é da carne e o que é do espírito. Mas a palavra do Senhor no dia de hoje, ele nos orienta que tudo aquilo que está encoberto será revelado. Tudo aquilo que está em oculto diante dos seus olhos será revelado. Porque o Senhor, ele não nos deixa confundidos, irmãos. O Senhor é aquele que ele ama a verdade. O nosso Deus é a verdade. E ele jamais vai permitir que o servo dele seja enganado a vida inteira. Ou seja, tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que está debaixo do tapete, que muitas das vezes eu e você não vê, o Senhor ele irá revelar. O Senhor irá sacudir a poeira, irá levantar a poeira, e aquilo que estava tudo debaixo dos panos, debaixo do tapete, será revelado a mim e a você. Queria compartilhar com os irmãos uma visão que o Senhor me deu por esses dias. Eu estava em casa e o Senhor me deu uma visão de uma missionária. Ela estava pregando em cima do púlpito, cheia do poder. Aparentemente, parecia que ela estava cheia da presença de Deus. Falava em mistério, pulava, profetizava. Uma sabedoria da palavra, coisa tremenda. E ali a gente ficava encantada, os irmãos no meio do culto, com aquela pregação daquela irmã, daquela missionária. E ali acabou-se o culto. E daí ela foi para um canto da casa dela, na revelação que o Senhor me deu. Ela estava na casa dela tinha um espaço que era da igreja, e logo mais do lado era a casa dela onde ela morava. E ali ela saía para o lado de fora do templo, e ali ela olhava para o céu e começava a agradecer a Deus, olhar o céu, e aquele céu bonito, aquele céu, sabe, limpinho, as nuvens azulzinhas. E ali eu tava do lado dela e eu olhava e eu falava assim: nossa, realmente, como Deus é maravilhoso. Olha que céu lindo que Ele nos proporcionou. A gente tem essa visão maravilhosa. E ali ela sentava e começava a se entristecer. Aí logo mais o Espírito Santo me incomodava para chegar até aquela mulher e repreender o espírito maligno que estava na vida dela. E ali o Senhor na revelação me usava em línguas estranhas, e eu começava a falar com ela, pegava na mão dela e falava para ela ser liberta do vício do cigarro. Ali o Senhor me mostrava ela viciada no cigarro. Ela pregava a palavra do Senhor, mas ela tinha o vício do cigarro. E ali o Senhor ele me mandava dizer para ela que o Senhor estava repreendendo aquele vício, que o Senhor não estava se agradando daquilo, porque ela era uma missionária, ela se apresentava como missionária do Senhor, pregava a palavra do Senhor, e logo mais na casa dela, ela fazia tudo ao contrário daquilo que ela pregava. Ela estava tendo um vício que ela não conseguia largar. E ali o Espírito Santo começava a me incomodar e falar com ela, e profetizar e repreender aquele vício daquela vida. E ali, quando terminou a oração, ela pegava e falava assim, aí eu falava para ela, falava assim: agora eu vou chamar o meu pastor e os irmãos da congregação para a gente fazer uma campanha de libertação para a irmã. E dali ela se incomodava, ela se inquietava e falava assim: não precisa de tudo isso,
Porque eu me sinto mal quando começa a orar para repreender esse vício de mim. Eu me sinto mal. Aí eu pegar e falar para ela, mas é aí que tem que ser repreendido. Mesmo a irmã sentindo mal, isso não vem de Deus. Esse é o inimigo te inquietando. E ali na revelação que Deus me dava, aparecia o meu pastor, apareciam outros irmãos que eram pastores também. E ali a gente se unia, entrava dentro do carro e ia até a direção de outra congregação para fazer esse propósito de libertação na vida dela. E quando a gente se encontrava, na revelação a gente marcava um horário na rua, eu encontrava ela na rua, e ali ela já tinha se trocado, tomado banho, e ela estava com uma pessoa que estava do lado dela. E era um jovem. Só que aquele jovem, ele estava... não era liberto também. E ela dizia que era o companheiro dela de missão. Só que quando eu olhava para aquele jovem, eu via que ele tinha todos uns trejeitos, né, feminino. Só que ele era homem. E ali ele começava a falar feito uma mulher. E ali o Espírito Santo me falava assim, o espírito da mentira, o espírito do engano está envolvido nessas pessoas. E ali logo mais eu fiquei com aquilo inquietada dentro de casa, pensando nessa revelação ao dia inteiro. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração e foi falando, filha, o meu povo está sendo enganado. Tem espírito de engano dentro das igrejas. Espíritos de engano. Aparentemente eles falam que você acha que é cheio do poder de Deus, mas não são. A Bíblia diz que nos últimos tempos até os escolhidos serão enganados. Então que eu e você possamos ter essa visão, que eu e você podemos ter o dom de discernimento, de revelação do Senhor, Ele nos mostrar o que está em oculto, de nos mostrar aquilo que está debaixo dos panos, que o inimigo quer nos enganar. E é fato, irmãos, quantas congregações você passa e você vê o espírito de engano no meio da igreja, o espírito de engano querendo enganar os servos do Senhor. Aí a pessoa fala, não, mas é Deus porque revelou. Mas até o diabo ele conhece, de Gênesis a Apocalipse a Bíblia. Até o diabo crê que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o único Deus, que Ele é o suficiente Deus. Então se teu diabo ele sabe de tudo isso, você acha que ele não vai querer enganar os escolhidos dele? Ele vai querer enganar, com espírito de engano dentro das igrejas, com espírito de engano em nosso meio. E muitas das vezes eu e você estamos com os olhos fechados, vendados, e não estamos conseguindo enxergar o que está diante dos nossos olhos. A pessoa rodopia, fala em mistério, grita, pula, tem o dom da palavra, mas é vazio por dentro. Sai da porta da igreja para fora, faz tudo errado, faz tudo aquilo que contradiz a palavra do Senhor. Muitas das vezes as pessoas estão cheias de espíritos demoníacos e não conseguem se libertar do vício. São vários vícios, irmãos. Muitas das vezes é vício de pornografia, é vício de cigarro, é vício de bebida, é vício de tantas coisas. O inimigo vai colocando sobre a vida das pessoas. E tem pessoas que não conseguem se libertar. Aí fala, não, aí tem outras pessoas que sem visão falam assim, não, vamos deixar aí na igreja, uma hora ele é liberto, tanto ele ouvir a palavra, ele vai ser liberto. Mentira, não vai ser liberto, porque a pessoa não quer ser libertada. A pessoa tem que querer a libertação. Não adianta só ela falar, eu sou assim, mas eu queria muito, mas não faz por onde se libertar. Não procura a libertação, não procura se esforçar, não sacrifica a sua carne para se libertar. E a Bíblia fala que é espírito de demônio que só sai com jejum e oração, com cascas de demônio, só sai com jejum e oração. Não adianta você só ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, ouvir a palavra de segunda a domingo na igreja e achar que você vai ser liberto, porque não vai. Porque até dentro das igrejas o espírito maligno está habitando no meio da igreja. O demônio ele entra e sai dentro da igreja e faz o que ele quiser. O joio está no meio da igreja. O joio está no meio do trigo. E eu e você temos que ter o discernimento
de discernir o que é do espírito e o que é da carne. E muitas das vezes a gente não está tendo essa visão. O demônio está fazendo arruaça dentro das igrejas, fazendo lambança, enganando, profetizando coisas que não são. Profetizando, dizendo que foi Deus que disse, que não foi nada de Deus. Deus não mandou nada e a pessoa está dizendo que foi Deus. Espíritos de engano está dentro das igrejas. Espíritos de engano está na vida das pessoas. E as pessoas são tão acomodadas com esse espírito que elas acham que são normais. Que realmente é Deus. Até o próprio inimigo que está na vida dela engana aquela pessoa que está sendo usada para enganar as outras pessoas. Fazer com que aquela pessoa realmente seja usada por Deus. E não é nada de Deus, irmãos. Que nós possamos ter o dom de discernimento. E acordar. É tempo de despertar, irmãos. De buscar a face do Senhor inteiramente. De descer o mais profundo que a gente puder, para que o Senhor venha nos dar o dom da revelação, o dom do discernimento, para que a gente não possamos ser enganados pelo inimigo. Porque é o que está acontecendo. Muito do servo do Senhor está sendo enganado, está sendo confundido por esses espíritos do engano dentro da igreja. Que nós possamos ter essa visão. Se você não tem o dom da revelação, o dom do discernimento, que você peça para o Senhor. Faça jejum, faça oração. Busca a palavra do Senhor. Não adianta você só ler e falar, eu leio a palavra, eu vou para a igreja. Não é o suficiente, irmãos, você ir para a igreja. Não é o suficiente. É necessário você ir para a igreja, mas não é o suficiente. Você tem que jejuar pela sua vida espiritual. Você tem que orar. Você tem que sacrificar a sua carne. Porque senão você não vai conseguir ter a visão, o discernimento do que é do espírito e que é da carne. Só vai ter essa visão, esse discernimento, quem desce constantemente na presença do Senhor. E eu falo descer, não é só descer de segunda a domingo para a igreja, não. Achar que está indo de segunda a domingo para a igreja é o suficiente. Mas chega dentro da sua casa, você escuta coisas mundanas, assiste coisas mundanas. E ali, fala coisas mundanas. E é tudo em vão. Muitas pessoas falam, a pessoa fica em casa e não vem para a igreja. Mas por quê? O amor de muitos se esfriou. Porque o espírito de engano está dentro das igrejas. E aqueles que têm a visão, que têm o dom de discernimento, eles se incomodam com isso. Porque a gente vê as coisas erradas e muitas das vezes a gente é taxado como a pessoa que está querendo fazer separação, divisão dentro da igreja, e não é. O Espírito Santo nos revela, nos mostra aquilo que está em oculto. E muitas das vezes a gente se entristece porque quem está lá na frente, quem está tomando a direção, não está tendo essa visão. E está achando que é do Espírito, que é de Deus, e no fim não é nada de Deus. É coisa do inimigo que está agindo no meio da igreja. O espírito de engano está dentro da igreja. E muitas das vezes os nossos líderes, os pastores, não estão tendo a visão espiritual, irmãos. Não está conseguindo enxergar que o inimigo está agindo dentro da igreja. Está enganando. O diabo fala em mistério também. O diabo, ele prega. O diabo conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele conhece todos os versículos. Ele sabe da Bíblia melhor do que eu e do que você. E por isso que ele consegue enganar. E a Bíblia diz que no final dos tempos, até os escolhidos serão confundidos. E é o que está acontecendo. Tem gente que é o servo do Senhor, que é temente a Deus. Mas por não ter o discernimento, não ter a visão espiritual, está sendo enganado. E que nós possamos nos despertar, irmãos. É tempo de despertamento. É tempo de você descer. É tempo de você buscar a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Acorde. Pare de se acomodar. Pare de querer o acomodismo, de querer ficar, assim tá bom, vou para a igreja só de domingo, eu vou para a igreja só de segunda, quarta, quinta. Ou eu vou só de terça, quarta e domingo. Ou eu vou participar dos jovens, eu participo das reuniões, eu participo dos ensaios, para mim tá bom. E não tá, irmãos, é tempo de a gente despertar. É tempo de a gente buscar a face do Senhor inteiramente. De corpo e de alma, e de espírito. Não adianta você dizer que está indo para a igreja. Não é o suficiente. Porque como eu já disse, até o diabo vai para a igreja. Até ele senta lá no meio do banco lá da igreja e fica assistindo o culto.
Porque ele está ali para incomodar. Porque a Bíblia é clara em dizer: o joio habita no meio do trigo. E o Senhor não vai tirar agora só no final dos tempos. O Senhor ele vai fazer essa separação do trigo e do joio. Aí muitas das vezes você vai falar assim: nossa, mas por que então que Deus permite o inimigo fazer essa bagunça dentro da casa dele? Porque a Bíblia diz que é necessário o joio habitar no meio do trigo. Porque se Deus tirar o trigo antes do tempo, o joio antes do tempo, o trigo será afetado. E o que quer dizer com isso? Que às vezes um parente meu é o joio. Um dos meus parentes são o joio. Eu vou dar um exemplo. Aí eu tenho um parente meu que é o joio e tá lá dentro da igreja. Eu sou o trigo. Mas por eu amar aquele joio que é meu parente, eu vou acabar... Se o Senhor fizer a separação agora, eu vou sentir a dor. Porque é meu parente, eu amo ele. Mesmo ele sendo um joio, eu amo. E eu não vou querer ver ele sofrer. Aí muitas das vezes vai aferir a mim, que sou o trigo. Vai me machucar. E ali pode ser que eu possa enfraquecer na fé. E querer não voltar mais para os caminhos do Senhor. Então é por isso, irmãos, que é necessário o joio habitar no meio do trigo. Mas naquele grande dia haverá separação. A Bíblia diz que haverá esse momento que o Senhor irá fazer a separação do joio e do trigo. Se enquanto o joio está habitando no meio do trigo, então que esse trigo possa ter a visão espiritual de não ser contaminado pelo joio, de fazer aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que agrada o inimigo. Então, irmãos, que nós possamos fazer a diferença, buscar a face do Senhor enquanto é tempo. É tempo da gente buscar a face do Senhor. Muitas coisas ainda vão acontecer. Ainda este ano vai acontecer. Coisas ruins, tragédias. Que muitas pessoas vão se lamentar, vai chorar. Só que as pessoas não estão enxergando. Não estão acordando. Acorda, igreja. Em nome de Jesus, acorda. Vá buscar a face do Senhor enquanto tem tempo. O Senhor está te avisando, te alertando. Busque, filha minha, a minha face. Busque ainda enquanto há tempo. Porque vai chegar um grande dia que não haverá mais tempo de você buscar. Que já vai ser tarde demais, porque o Senhor, ele virá buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E você que estava de qualquer jeito dentro da igreja, você que estava com o espírito de engano dentro da igreja, você que dizia que era, mas na verdade não era, pagará um grande alto preço. O Senhor virá buscar a sua igreja e você ficará. Então ainda é tempo de você se arrepender dos seus pecados. Ainda é tempo de você se arrepender dos seus atos pecaminosos. Ainda há tempo de você descer o mais profundo que você conseguir. Jejue e ore. Esse demônio que está dentro da sua vida, que está habitando, esse vício maligno, que você não consegue se libertar, só vai sair com jejum e oração, irmão. Não vai sair só você com a Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja, não. Ouvindo a palavra do pastor, não. Vai ser liberto com jejum e oração, porque a Bíblia diz que é a casca de demônio que só sai com jejum e com oração. Então você desça mais profundo que você puder e jejue pela sua vida. Consagre a sua vida. Ore, clame ao Senhor por misericórdia para Ele te libertar desse vício maligno que está te inquietando, que está te incomodando. Que muitas das vezes eu sei que incomoda. Porque você é diferente, é como se fosse o patinho feio. Você está dentro da igreja, aparentemente como todos os outros, adorando a Deus, mas quando chega na sua casa você faz aquilo que desagrada a Deus. E a culpa do engano vem, a culpa vem dentro de você, na sua mente, no seu coração. Só que daí já foi tarde, você já fez. Só que você quer sair desse engano, você quer sair desse pecado, mas não consegue. Então eu te dou um alerta. Você que está no pecado, que não consegue se libertar do vício. Seja qual for o vício que você esteja viciado. Peça para o Senhor força. Faça um jejum, faça um propósito. Ore de madrugada. Faça uma consagração. Mas só vai sair essa casca de demônio com jejum e oração. Não vai sair sem isso. Porque a Bíblia é fato em dizer. É clara em dizer. Casca de demônio só sai com jejum e com oração.
Só ir para a igreja não é o suficiente. Você tem que descer, você tem que sacrificar a sua carne para que você possa ser liberto, para que você possa ver o reino dos céus, para que você possa ter visão espiritual. E eu falo de você descer o mais profundo, não é só você que está ali viciado, não. Até você mesmo que está sendo enganado, que está sem visão, que você sente que tem alguma coisa incomodando, que tem alguma coisa em sua volta de errado, só que você não sabe discernir o que é. É o Espírito Santo te alertando. Tem algo em oculto que precisa ser revelado. Tem algo em oculto debaixo dos panos que o Senhor, ele quer sacudir essa poeira, ele quer limpar. Só que você tem que descer, você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que orar. Você tem que consagrar a sua vida. Você não vai ter intimidade com o Senhor só indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, não. Porque até isso o diabo faz. Você tem que fazer a diferença. Faça a diferença nessa terra. Busque pela sua vida espiritual, enquanto ainda é tempo. Busque enquanto ainda é tempo. Amém? Eu queria deixar essa passagem para os irmãos meditem melhor na sua casa, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor e mais profundo no seu coração quando você meditar nessa palavra. É muito forte, irmãos, essa palavra, porque aqui fala que o Senhor, ele irá revelar aquilo que a gente não ouve, aquilo que a gente não vê. O Senhor é aquele que vê, que ouve aquilo que eu e você não ouvimos e não vemos. Tudo que está ali escondido, em oculto, que a gente não conseguimos ver. Mas o Senhor, ele irá revelar. E haverá um momento que o Senhor, ele vai sacudir a poeira, ele vai sacudir esse tapete. Ele vai sacudir a terra e irá revelar tudo que está em oculto. E para que eu e você não venha a ser pego de surpresa, se prepare espiritualmente. Busque a face do Senhor inteiramente, porque é necessário. Haverá e chegará esse dia que o Senhor, ele irá revelar. E irá sacudir essa terra. E se eu e você não estivermos preparados, não vai suportar o que está por vir. Então se prepare espiritualmente. Busque enquanto é tempo. Porque o Senhor, ele está te alertando. E ele está te alertando, ele está te repreendendo, porque ele te ama. E ele não quer ver você se perder. Ele não quer que você fique quando ele voltar para buscar a sua igreja. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você suba com ele, juntamente com os outros irmãos. Mas da forma que está, não pode ficar. Então que você se faça uma autoanálise. E se tiver algo que estiver incomodando a sua vida, ou algo que você vê que está, por mais que você esteja correto, que muitas das vezes as pessoas, os servos do Senhor está correto, mas ela não está com uma visão, ela não está tendo discernimento. Então você desça também, busca também, para que o Senhor, ele venha te dar o discernimento, venha te dar a revelação, para te mostrar o que está em oculto, para que você possa usar as armas certas para guerrear nessa guerra contra o inimigo. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar o seu dia e que vocês possam ter uma semana abençoada por Deus. Amém? Um beijo, fica todos com a paz do Senhor Jesus.